Você sabia que o jejum é uma das práticas espirituais mais transformadoras descritas na Bíblia? Ele não apenas nos aproxima de Deus, mas também renova nossas forças e nos ensina a depender totalmente dele. Porém, para que o jejum seja verdadeiramente poderoso e agrade a Deus, ele precisa ir além de uma simples abstinência de alimentos. Vamos explorar o que a palavra de Deus ensina sobre o jejum, quais são seus propósitos e como você pode usá-lo para crescer espiritualmente, vencer batalhas e cumprir os planos que Deus tem para a sua vida. Este é um convite para mergulhar profundamente nas Escrituras e descobrir o verdadeiro significado dessa prática espiritual. Mas antes já peço o seu like, sua inscrição no canal, que ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo. O jejum é mencionado em toda a Bíblia, desde os tempos de Moisés até os apóstolos, e sempre esteve associado a momentos de oração, arrependimento e busca por direção divina. Um dos exemplos mais antigos está em Êxodo 34, 28, onde Moisés jejuou por 40 dias e 40 noites, enquanto recebia as tábuas da lei no Monte Sinai. Essa experiência simboliza a consagração e a total dependência de Deus em momentos cruciais. Outro exemplo marcante está na história de Ester. Quando o povo judeu enfrentava o risco de extermínio, Ester convocou todo o povo a jejuar por 3 dias antes de se apresentar ao rei. Ester 4,16. Esse jejum foi um ato de intercessão e preparação espiritual que resultou na salvação do povo de Deus. Jesus também nos deixou um exemplo poderoso de jejum. Antes de iniciar seu ministério, ele passou 40 dias no deserto jejuando e enfrentando as tentações de Satanás. Mateus 4, 1, 11. Esse episódio nos ensina que o jejum fortalece o espírito e nos prepara para as batalhas espirituais. Em Isaías 58, Deus corrige a visão errada do jejum praticado pelo povo de Israel. Eles acreditavam que jejuar era suficiente para agradar a Deus, mas negligenciavam a justiça, a misericórdia e o cuidado com os necessitados. Deus declara: "Não é este o jejum que escolhi, que soltes as correntes da injustiça, desfaças as ataduras do jugo, deixes livres os oprimidos, e acabes com todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados? Quando vires o nu, o vistas, e não te escondas do teu semelhante." Isaías 58, 6 e 7. Essa passagem nos mostra que o jejum que agrada a Deus está profundamente ligado à nossa atitude diante do próximo. Ele nos chama a viver de maneira justa, compassiva e generosa, refletindo o amor de Deus em nossas ações. O jejum tem múltiplos propósitos espirituais, todos fundamentados nas Escrituras. Arrependimento e restauração. Em Joel 2, 12 e 13, Deus chama seu povo ao arrependimento através do jejum. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: "Convertei-vos a mim de todo o coração vosso, e isso com jejuns, com choro e com pranto." Buscar direção divina. No livro de Atos, vemos que os apóstolos jejuavam para buscar orientação de Deus. Em Atos 13, 2, 3, antes de enviar Paulo e Barnabé para a obra missionária, a igreja orou e jejuou, pedindo a direção do Espírito Santo. Fortalecimento espiritual. Como vimos no exemplo de Jesus, o jejum nos prepara para enfrentar tentações e desafios. Ele nos lembra que dependemos de Deus para vencer as batalhas da vida. Quebra de cadeias espirituais. O jejum é frequentemente associado a momentos de libertação espiritual. Em Marcos 9, 29, Jesus ensina que certos tipos de espíritos malignos só podem ser expulsos com oração e jejum. Para jejuar de maneira que agrada a Deus, é essencial alinhar sua prática às Escrituras. Saiba agora alguns passos práticos. Defina um propósito claro. Antes de começar, pergunte a si mesmo por que está jejuando. É por arrependimento, direção, consagração ou intercessão?
Escolha o tipo de jejum. Existem diferentes tipos de jejum na Bíblia. Pode ser um jejum total, como o de Moisés e Jesus, ou parcial, como o de Daniel, que se absteve de manjares delicados. Daniel 10:3. Acompanhe com oração e meditação na palavra. O jejum sem oração é apenas abstinência. Dedique tempo para buscar a Deus e meditar em passagens como Salmos 42. Assim como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Pratique a generosidade e a justiça. Lembre-se de Isaías 58. Use esse tempo para ajudar outras pessoas, seja repartindo recursos ou oferecendo apoio espiritual e emocional. Mantenha a discrição. Jesus nos ensina em Mateus 6:16 ao 18 a não exibir nosso jejum para os outros, mas fazê-lo em secreto, para o Pai que vê em oculto. O jejum que agrada a Deus é aquele que transforma nossa vida de dentro para fora. Ele não é apenas sobre o que deixamos de fazer, mas sobre como nos aproximamos de Deus. Renovamos nossa mente e impactamos as pessoas ao nosso redor. É um convite para viver uma vida de dependência total de Deus, em humildade e obediência à sua vontade. Se a mensagem que transmitimos sobre o jejum falou ao seu coração, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com amigos e familiares para que mais pessoas possam aprender sobre o verdadeiro poder do jejum. Explore o vídeo sugerido na tela para continuar em nosso canal e deixe um comentário sobre o que Deus tem feito em sua vida através do jejum. Que Deus te abençoe abundantemente. E lembre-se, cada passo em direção a Ele transforma sua vida.